Muito boa tarde! Sejam todos bem-vindos aí a mais um Despertar Consciente. Vamos falar essa semana aqui sobre a visão hereditária. Vamos lá. Pessoal que já estiver aí ao vivo, por gentileza, vai me dando feedback aí como é que tá o áudio, imagem, estão me vendo, me ouvindo bem? Vamos lá, mais um bate-papo. Enquanto o pessoal vai chegando aqui, já deixando uns recadinhos. Bom, Despertar Consciente, toda terça e quinta, quem caiu de paraquedas aqui, estou ao vivo com vocês batendo um papo sobre vários temas que pode facilitar aí a caminhada e a jornada no dia a dia. Hoje o tema é a visão das doenças, né? As doenças hereditárias na visão da HQI. E na próxima quinta-feira, às 13 horas, eu vou falar com vocês sobre ancestralidade versus karma. Então, assuntos que se conectam e vai ser um bate-papo bem legal com vocês aqui. Pessoal que estiver ao vivo, por gentileza, vai falando como é que está aí o áudio, imagem. Quem estiver na gravação, tiver perguntas também, pode deixar aqui no chat que eu vou interagindo com vocês. Quem estiver ao vivo também, ok? E de repente a sua dúvida aqui pode ser o tema do próximo Despertar Consciente. Então eu gosto muito quando vocês interagem comigo aqui, que sempre enriquece os temas, o assunto, o bate-papo. Então conto com vocês aí. Lembrando também que se estiverem gostando dos nossos encontros, deixa aquele joia, aquele coraçãozinho, deixa um comentário, que isso ajuda muito na divulgação aí do trabalho, beleza? E outro recadinho, dia 16 de setembro é a data da minha próxima turma do curso de HQI. Então quem quiser aprender a montar um protocolo completo de autocura, como trabalhar padrões mentais, emocionais, primeira infância, as informações hereditárias também, os traumas do dia a dia, entender o raciocínio da HQI, aprender o nosso raciocínio, com que tipo de trauma tem relação com os vícios, com as compulsões, com as doenças, somatizações. Então é um curso bem completo. Quem quiser saber mais informações ou se inscrever, já estão abertos. Eu estou deixando o link na bio do meu Instagram, nos stories, ou também podem me chamar no privado, beleza? E para quem não conhece o que é HQI, HQI é a ferramenta prática que nós utilizamos no dia a dia, tanto na minha caminhada pessoal, quanto dos alunos e clientes que eu tenho a oportunidade de acompanhar no atendimento individual, e para que você também consiga no dia a dia você mesmo fazer um backup na consciência. A proposta da HQI, o diferencial da metodologia é você conseguir rastrear na sua consciência as informações que são as causas das consequências no qual você vivencia. No caso, então, das consequências negativas que deseja trabalhar, você vai conseguir mapear, saber que trauma que gerou, e a HQI é a ferramenta para você mesmo, no seu dia a dia, colocar em prática, fazer esse ajuste. Eu trago sempre a analogia do telefone. É como se você fizesse um backup no telefone, eliminando aquela sobrecarga de informação que faz o aparelho travar. Na nossa vida prática, essa sobrecarga das nossas experiências no qual nós vamos vivenciando, a longo prazo tendem a gerar desequilíbrios na realidade física, seja na saúde, no financeiro, no relacionamento, qualquer área. Então, a proposta da HQI é você, então, fazer esse ajuste de consciência de forma simples, direta e objetiva, tá? Bom, então, recados passados, vamos lá, então, para o nosso tema de hoje, né? Então, qual que é a relação das doenças hereditárias, né, na visão da HQI? Bom, vamos lá. É muito comum, né? A pessoa tem um diagnóstico médico e fala assim, nossa, eu tive descobri na minha consulta, nos meus exames, que eu tenho uma doença. Então eu tenho essa doença então porque é uma questão hereditária. Tá? Então a hereditariedade existe? A nossa visão existe sim. São informações que nós já vemos de fábrica, nós herdamos dos nossos ancestrais e elas influenciam sim na nossa realidade, tá? Tanto no comportamento, tanto nas doenças, em qualquer área da vida, as informações que nós herdamos dos ancestrais influenciam sim. O detalhe é, essa informação sozinha, por si só, dificilmente ela pode manifestar um problema. Tá? Ela vem, digamos que como uma predisposição. Para você trabalhar uma realidade, é importante você trabalhar essa informação, porque ela pode estar limitando você a mudar a sua realidade, e ela pode estar contribuindo para essa realidade que você esteja vivenciando, mas dificilmente essa informação sozinha vira um problema ou uma consequência prática, tá? Então ela vem como uma predisposição e ela agregada a outras informações na sua consciência, ela pode virar
um problema, um desequilíbrio, ou seja, qual for a realidade que você esteja vivenciando. A hereditariedade tem as hereditariedades boas e tem as negativas. Eu vou trazer sempre nos exemplos aqui as negativas, que a boa todo mundo acredita que quer deixar e manter, né? Então, por isso que eu trago sempre exemplos de hereditariedade negativa, mas não quer dizer que só recebemos as negativas, ok? Então, só fixando esse conceito aqui, mas ele só fala de hereditariedade negativa, ele não recebe coisa boa, não? Recebe sim. Como essa a gente vai deixar, então eu não vou gastar o nosso tempo aqui falando das positivas, vamos falar das negativas, que acredito que é o que vocês desejam trabalhar, ok? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, né, em relação à questão das doenças, é importante entender que alguns conceitos dentro da visão do nosso trabalho. Tá? Eu até fiz algumas lives, algum despertar consciente aqui, onde eu aprofundei o tema, então quem quiser assistir já está salvo. Pode fazer uma pesquisa aí que vocês vão conseguir ver mais informações, ok? Então, mas só pontuando porque esse conceito é importante para vocês entenderem a questão hereditária. Tá? Primeiro ponto que, na visão do nosso trabalho, toda doença ela é uma consequência de um desequilíbrio interno. Tá? Que desequilíbrio interno é esse? Um desequilíbrio informacional. E que informações são essas? Informações mentais e emocionais que vamos armazenando ao longo da nossa experiência. Nas informações mentais nós temos as crenças, que são verdades que acreditamos independente de ser uma verdade absoluta ou não, os nossos pensamentos, as hereditariedades que nós recebemos dos nossos ancestrais e os nossos condicionamentos. E nas informações emocionais é o que nós chamamos de emoções, sensações e sentimentos. A somatória de tudo isso são informações na nossa consciência e a longo prazo elas em acúmulo tendem a gerar desequilíbrio na realidade física. E um destes desequilíbrios, um destes temas, né, que são desequilíbrios também, são as doenças. Então, na visão do nosso trabalho, resumindo, as doenças são acúmulos de informações que vamos armazenando ao longo da nossa experiência. A Noemi está perguntando aqui, Henrique, quando a gente não lembra do passado todo? Isso é muito comum, Noemi, gratidão aí pela sua pergunta. É muito comum, por quê? O nosso inconsciente ele opera como camadas. Tá? Então, à medida que nós vamos vivenciando informações, normalmente nós vamos colocando camadas sobrepostas a essas informações. Então, por isso que é natural não lembrar de tudo do passado. Principalmente se for uma dor, que além de operar por camadas, existe um mecanismo de defesa no nosso inconsciente que aquelas memórias mais dolorosas, normalmente cria-se uma cortina de fumaça a intuito de se proteger mesmo de uma dor do passado, que é o que vira uma repressão, que aí quem acompanha meu trabalho também tem relação com as sombras psicológicas. É um outro tema que eu aprecio bastante, onde eu exploro isso com detalhe. Então, são algumas causas principais com que nós não conseguimos lembrar do passado. Agora, o fato de jogar concreto em cima e reprimir, aí é um ponto que eu também abordo muito, e foi muito boa a sua pergunta, que o fato de não lembrar, de jogar concreto em cima, de reprimir ou de criar uma cortina de fumaça, não quer dizer que está resolvido. Tá? Porque é a mesma coisa que você tentar represar um rio. Lá embaixo no rio, se você cria uma represa aqui, você pode até não ver essa água passando. Mas ela reprimida, uma hora ela tende a vazar. A água não desapareceu do nada, ela está ali reprimida e só acumulando força. Então uma hora ela pode vir com tudo, que é o que acontece com o nosso inconsciente. Toda vez que reprimimos o passado, tentamos deixar para lá, joga para debaixo do tapete. Né? Então, a longo prazo, isso pode vir com tudo. Ou vem com tudo de uma vez, ou vai vazando em doses, né? Pequenas doses ao longo do dia a dia, que são o quê? As reproduções de padrões e são também as projeções. Então, talvez uma raiva, uma mágoa do pai lá atrás, por exemplo, ela reprimida, talvez a pessoa nem lembra deste trauma. Hoje talvez ela tenha até uma boa relação com o pai, ou talvez o pai já faleceu, ou mora em outro lugar, mas aquela situação mal resolvida, ela tende a ser projetada em outras áreas da vida. Por isso que muitas pessoas falam, né, assim, ela muda de endereço, mas o problema acaba acompanhando, acaba encontrando no relacionamento, no trabalho, com o vizinho, com os filhos, situações parecidas com o que viveu lá na infância, porque é uma projeção, é como se fosse o seu inconsciente avisando, ó, tá vendo? Isso aqui tá mal resolvido. Ó, fulano ali gritou com você, aí ela sente a raiva do fulano gritando, mas talvez seria, o grito nem era com ela, e ela já ouviu aquela pessoa falar assim, ó, fulano faz uma tempestade em um copo d'água, porque muitas das vezes o que sente hoje não é de agora,
é só uma projeção do passado. Por isso a importância da terapia, que é onde você consegue compreender a sua história e vai desamarrando do seu passado as informações projetadas hoje. Então isso é muito importante. Quando a pessoa fala assim, eu não lembro. Então são várias causas. Então ou camadas que estão guardadinhas lá embaixo, ou reprimidas, ou a pessoa pode estar numa negação racional, que é onde ela tenta avaliar uma situação com a razão, e com a razão ela joga concreto na caixinha do emocional. Por isso que muitas pessoas falam assim, até perdoei, mas não esqueci. Por quê? Porque é um perdão racional, entendeu com a razão, talvez os motivos pelo que a pessoa fez ou deixou de fazer lá atrás. Só que entender com a razão não anula a caixinha do emocional, porque o sentimento está armazenado ali. Então, para isso que serve terapia também, tá? Tem uma outra pergunta aqui. Boa tarde, Henrique, a todos. Falando em doenças hereditárias, o padrão comportamental de passar por injustiça num e outro evento também. Muito boa pergunta, tá? Qual é o nome? Oliver, né? G. Oliver 8, vê se está certo aqui. Falei. Sim, é muito comum. A hereditariedade não é só nas doenças, tá? A hereditariedade, por isso que nós trabalhamos sempre na visão informacional. Então essa informação pode se materializar hoje como um problema físico, como uma doença, um acidente, um comportamento, um sentimento, uma situação, um problema financeiro ou um problema profissional. Então tudo aquilo que aí vai ser o tema da próxima quinta-feira, né? Que é a questão da ancestralidade versus karma. A gente entender o que é. Será que eu estou fardado a vivenciar tal coisa? Que é o assunto que eu vou explorar no nosso próximo encontro. Por quê? Situações da mesma forma que aquilo que o próprio indivíduo não resolveu na sua experiência vai reprimindo no seu inconsciente, isso vira uma sombra que ela pode encontrar e se deparar com isso daqui a alguns anos na própria vida, aquilo que as gerações anteriores vão reprimindo e não vão resolvendo, tendem a se manifestar nas próximas gerações, que aí são as informações hereditárias, ou podemos chamar a sombra familiar, ou a pessoa pode até chamar de karma, mas nada mais é do que uma informação mal resolvida em uma geração que passa para outra. Então, da mesma forma que o que você não resolve hoje, você pode se deparar com aquilo amanhã, aquilo que gerações passadas não resolveram tende a se manifestar em gerações futuras também. Tá? Então, e aí como aqui na pergunta, né, pode ser também um comportamento, ok? Então, na visão, voltando ao raciocínio da doença, a doença, na visão do nosso trabalho, se dá por um acúmulo de informação, então, armazenada na consciência. Quando isso começa a desequilibrar, doenças e somatizações. Eu costumo trazer uma analogia como se o inconsciente, quando nós nascemos, é como se fosse um potinho assim. Então você já recebe informações de fábrica, como as hereditariedades, as informações que você recebeu dos ancestrais. Então são várias informações que você vem como uma predisposição já armazenada. Ao longo da sua experiência, depois principalmente quando você sai da sua primeira infância, você começa a observar e interagir com o mundo externo de acordo com o conteúdo que tem. Então, se recebeu muita rejeição, a probabilidade dela avaliar os eventos no qual ela vivencia como rejeição é muito grande. Então, estou trazendo o exemplo da rejeição, mas isso vale para qualquer outro sentimento ou qualquer outro padrão mental ou emocional. Tá? Então, se ela recebe uma hereditariedade de rejeição, por exemplo, ela já vem como uma predisposição de rejeição. Ela pode até avaliar de outra forma e não se sentir rejeitada. Agora, a probabilidade dela... Já ouviram aquele ditado, quem tem um martelo, todo problema é prego? A probabilidade dela interpretar com base no conteúdo que ela tem é maior. Então, mesmo que ela tenha a possibilidade de elaborar, se ela conseguir, ela não se sente rejeitada, ou ela vai se sentir rejeitada de acordo com a informação da predisposição que ela teve. Então, ela sai na rua e dá bom dia para alguém, a pessoa não respondeu, agora ela vai se sentir rejeitada por avaliar este evento com base no conteúdo que ela já tinha. Então, além dela já vir com uma predisposição, agora ela começa a armazenar as informações aqui na consciência dela. Tá? Quando essas informações, esse pote começa a ficar cheio, começa a transbordar, da mesma forma que eu sempre trago nas analogias do telefone, se você tira uma foto no seu telefone, não tem problema nenhum. Agora, experimenta armazenar um monte de fotos nele daqui a longo prazo. Não vai gerar uma sobrecarga e ele começa a travar, apresentar um defeito? Da mesma forma acontece na nossa visão.
do nosso trabalho. Tá? Então, as doenças, na visão do nosso trabalho, são informações acumuladas a longo prazo. Então, a gente sempre fala, não é o sentir. Quando a gente fala de sentimentos negativos, nossa, então eu não posso sentir mais nada que eu vou adoecer? Não. Tá? Até porque nós viemos de fábrica com os sentimentos que são formas instintivas de influenciar nas nossas escolhas. Então, determinadas situações que você vivencia no dia a dia, a maneira mais adequada de você tomar uma decisão é de forma instintiva. Foi assim que o ser humano saiu das cavernas e sobreviveu até hoje. O medo, por exemplo, ele foi o que preservou a nossa espécie. Só que o medo alimentado começa a virar um problema. Então, esse medo alimentado, ele vira procrastinação, ele vira insegurança, ele vira paralisia. Então, onde a pessoa não consegue agir na vida, que aí, por consequência, gera outro sentimento, e aí vai virando uma bola de neve. E aí, chega a longo prazo, o que acontece? Está tudo transbordando. Então, poucas pessoas têm de berço uma educação emocional. Nós não aprendemos isso na escola, não aprendemos isso na cultura dentro da nossa família. Então é um assunto que está se popularizando agora. Então, como o ser humano não aprendeu a lidar com as emoções, vai aprendendo por tentativa e erro e acumulando um monte de sentimentos. É a mesma coisa, você quando compra um telefone, alguém te orienta, de vez em quando faz um backup, senão seu telefone vai dar problema. Só que quando você nasce, ninguém fala com você assim, olha, cuida do seu emocional. Você aprende a tomar banho para não acumular sujeira no seu corpo físico, mas não aprende a trabalhar o seu emocional para não lidar com problemas lá na frente. Então, como isso é cultural, o ser humano tende a ficar só armazenando e acumulando informações. Então, uma hora a conta chega. Por isso que essa conta normalmente costuma chegar ali da segunda ou da terceira idade em diante. Então, não é que as doenças estão relacionadas com a idade diretamente. É que com a idade tem mais tempo que você está acumulando informações na sua consciência. E como você está acumulando mais informações, a longo prazo ele tende a transbordar. Quando tem esse transbordo é onde que o problema já passa para o nível físico. Sai da consciência e passa a manifestar na realidade física. As doenças. Então as doenças, na nossa visão, elas vêm de um acúmulo de informações que você vem armazenando desde lá da sua concepção. Por isso que é importante olhar para o seu emocional. E aí entra no nosso tema de hoje, né? Mas e as informações hereditárias? Se o meu parente teve uma doença, será que eu vou ter também? Aí eu sempre brinco, eu falo assim, existe sim a informação dessa doença que você herda com uma predisposição, como eu disse, dificilmente essa informação por si só vai virar uma doença, mas ela vem como uma predisposição. Eu falo, como costumo falar com os meus alunos, está mais herdado o trauma do que a própria doença. Vou dar um exemplo na prática aqui dentro do nosso raciocínio. Lembra que eu falei que a HQI possui um raciocínio que permite termos uma precisão para saber que tipo de trauma que gerou tal doença? Vou trazer uma doença só para ilustrar na prática para vocês entenderem. Vamos supor que a pessoa tem uma arritmia cardíaca. Tá? Uma arritmia cardíaca, na nossa pesquisa, ela tem relação, por exemplo, com traumas. Lembrando que traumas é qualquer fato que tenha gerado uma identificação emocional e mental. Tá? Por isso que nós vamos trabalhar tanto os fatos de maior expressão quanto os fatos de menor expressão, até porque você está muito mais exposto a situações corriqueiras no dia a dia do que um fato de maior expressão, por exemplo. Porque muitas pessoas associam trauma com um fato muito marcante. Tá? Tem até um despertar consciente só falando sobre traumas também, quem quiser se aprofundar. Então, eu sempre falo no nosso trabalho, não existe nem medinho nem medão. Medo é medo, independente se é de uma onça ou de uma barata. Então não é todo dia que uma pessoa vivencia um fato de maior expressão, como um acidente, uma briga, um divórcio, mas é todo dia que está ansioso para pagar uma conta, com medo de chegar atrasado no trabalho, com raiva do menino que fez pirraça. São várias situações ao longo do dia a dia que vão mexendo no emocional e vão minando ali o inconsciente. Então, é importante trabalhar tanto as situações corriqueiras também. Vamos pegar o exemplo aí de uma arritmia cardíaca. Na nossa pesquisa, os traumas que geraram como consequência uma arritmia cardíaca, eu vou pesquisar com o meu cliente se ele traz essa queixa para um atendimento individual, eu quero saber como é que estão os relacionamentos amorosos dele. Tá? Como é que está a troca com esse relacionamento, se ele se sente amado ou se ele tem dificuldade em expressar um afeto, quais são os fatos no qual ele vivencia desde lá da infância
com os vínculos, os relacionamentos, qual foi os traumas com relacionamento amoroso, como é que foi as tranqueirinhas anteriores, como é que está o casamento, o namoro, ou se está solteiro e está sofrendo porque não se sente amado. Então eu vou pesquisar os relacionamentos afetivos, mas dentro do tema onde essa troca não está legal. Quais situações ela vivencia que impede ela de manifestar um afeto ou não está se sentindo amada por esse vínculo, tá? Principalmente os relacionamentos amorosos ou qualquer outro vínculo que seja importante para essa pessoa. Pai, mãe, irmãos, filhos. Então, aonde essa troca está com ruído. Tá? Então, seria basicamente essas causas. Então, vamos supor que a pessoa recebeu um diagnóstico de uma arritmia cardíaca e a mãe também teve. Então, a pessoa fala assim, mas isso é hereditário. Sim, ela pode ter recebido uma hereditariedade da mãe de uma arritmia cardíaca que fica armazenada lá na caixinha do mental dela. Ela pode ter a crença que ela foi alimentando ao longo de ouvir os parentes falando todo mundo na família tem arritmia cardíaca, todo mundo tem problema de coração. Essa crença também é um padrão mental que fica armazenado na consciência dela que também pode contribuir para ela manifestar isso no futuro. Só que a maior porcentagem que vai fazer com que ela vivencie isso é as informações na experiência dela, aonde a troca dela não ficou legal nos relacionamentos afetivos. Aonde os traumas com relacionamento afetivo afetou essa troca. Então essa seria uma porcentagem maior que, como consequência, pode gerar esse problema. E aí que eu falo, então é muito mais os traumas do que a própria informação que tem a relevância na somatização de uma doença. Porque aí se nós fizermos uma pesquisa na linha do tempo, vamos supor que essa criança quando nasceu, ela veio com a informação da arritmia cardíaca, mas não manifestou. Só que a mãe, na nossa visão, vamos pegar no ponto de vista que essa doença começou com a mãe, tá? Que antes das gerações anteriores não tiveram. Essa mãe provavelmente teve um trauma lá atrás com o primeiro namorado, com o segundo, a relação com o pai, com a mãe, onde a troca não foi manifestada, com o relacionamento que ela teve, o último, vamos supor que tinha muita briga, muito conflito, o pai traía a mãe traía o pai, teria alguma situação ali onde a troca com esse relacionamento não estava legal. Então essa mãe, devido a todo esse acúmulo de traumas com os vínculos dela, aí lá com 50 anos, por exemplo, ela manifesta uma arritmia cardíaca. A filha, recebeu essas informações e também não só a informação da arritmia, ela também recebe a informação de rejeição no relacionamento, ela recebe um monte de informações de traumas com relacionamento. Então isso é o que ela vem como predisposição. E na experiência dessa filha, ela vê o pai brigando com a mãe brigando com o pai, essa criança briga com o irmão, depois ela não se sente amada pelo pai, depois ela teve um probleminha com a mãe, não se sente amada pela mãe, vai para a escola, arruma a primeira tranqueirinha, não dá certo esse relacionamento, não se sentiu amada, o segundo ela já tem dificuldade em amar, aí casou, tem filhos. Olha quantos traumas com a troca dessa criança até ela se tornar adulta, aonde a troca com os relacionamentos dela não está legal. E aí agora ela lá com 40 anos recebe um diagnóstico de uma arritmia cardíaca. Aí ela só olha para a informação da mãe. Minha mãe também tinha, então isso é hereditário. Pegaram? Então seriam mais ou menos nessa linha de raciocínio. Claro que é um pouco mais complexo que isso, né? Devido ao nosso tempo aqui eu busco ser mais direto e objetivo, só para vocês terem uma ideia, para verem de onde vêm essas informações, como que elas vão se desenhando e até onde elas vão se manifestando como uma consequência na realidade prática, tá? Então, claro que existe toda uma complexidade por trás disso, isso não anula outros estudos, tá? Então, na visão informacional, ela não anula, por exemplo, uma informação genérica hereditária, muito pelo contrário, nós sempre integramos o nosso trabalho, são um outro olhar, alguns talvez até um pouco mais aprofundado, mas isso não anula outros estudos e outra linha. Então, é um ponto de vista novo olhar para a visão informacional, tá? Mas gosto sempre de trazer aqui que o trabalho não contradiz nenhuma outra metodologia, outra linha de raciocínio, a maioria até se converge. Então, por isso que eu gosto de deixar claro aqui, porque é muito importante também respeitar muitos outros trabalhos, os outros estudos que desenvolveram-se até aqui, tá? Até porque os novos estudos e as novas visões nada mais vêm do que um bom trabalho que foi feito lá no passado, tá? Então, os novos trabalhos não anulam os trabalhos anteriores, sempre são trabalhos que vão se inovando, né? E vão trazendo novidade e graças à base muito bem feita lá atrás. Então eu gosto muito sempre de respeitar todas as outras visões e deixar como
uma reverência a todos os estudos que contribuíram para que os nossos estudos chegassem até aqui, tá? Então, é porque é importante, porque a gente vive numa época que tem tanta disputa, né? Tal coisa é melhor que a outra e tal. Eu vejo hoje tudo como ajuda e todas essas informações são sempre importantes, principalmente se elas são estudadas e integradas, tá? Então, gosto sempre de fixar isso aqui, que não tem nenhum estudo melhor ou pior do que o outro, tá? Tudo contribui e quanto mais você aprende, mais você estuda, mais você domina, mais informações você tem, você aumenta a sua complexibilidade intelectual e o seu leque de possibilidades para trabalhar e mudar a sua realidade, beleza? Então, é importante deixar isso fixado também. Fica o convite para vocês aqui então, vamos dar sequência ao nosso assunto aqui na próxima quinta-feira, às 13 horas, vamos falar então sobre a ancestralidade e o karma, ok? Então, se vocês estão gostando aí do tema, lembrando, deixa aquele joinha aí, deixa aquele comentário, ajuda aí meu trabalho, compartilha aí com as pessoas que vocês acreditam que essa informação aqui pode trazer uma contribuição, uma clareza e possa servir como contribuição. Então compartilha essa live aí com seu amigo, no grupo da família, tá? Quanto mais pessoas conscientes tivermos no nosso planeta, estamos todos juntos no mesmo barco, então quanto mais pessoas conscientes nós tivermos, melhor vai ser a nossa realidade material, no qual nós vivenciamos e interagimos um com o outro, beleza? Então, beijo para vocês, até quinta, e quem quiser saber sobre o curso, pode entrar em contato comigo no privado ou acessar o link. Quem estiver precisando de ajuda e de um atendimento individual, tem essa opção também, tá? O atendimento e acompanhamento individual, você pode estar entrando em contato comigo e reservar o seu horário, beleza? Beijo, até quinta-feira!